Bom dia a todos, que a paz esteja com todos. Mais um vídeo, né, que nós vamos estar ao vivo. Aliás, já estamos ao vivo nessa manhã de sábado, né? E como já tinha falado para os irmãos, nós vamos sempre trazer um vídeo, né? Uma reflexão às segundas-feiras, né? E também aos sábados. Segunda-feira eu já fiz a primeira, segunda-feira pela manhã, né? Você pode acompanhar. E a ministração de hoje é exatamente essa, né? O segredo de Davi. Qual era o segredo de Davi? Por que Deus ele amava tanto Davi? Qual era o que Davi fez ou deixou de fazer que agradava tanto a Deus? É o que nós vamos descobrir nesse vídeo de hoje, né? Vamos fazer uma oração antes de começar? Senhor, nos abençoa, meu Pai, nesse vídeo. Nos dá a orientação necessária, meu Pai, a revelação da palavra. As pessoas que o Senhor escolher para participar desse vídeo possam estar conosco, participando. E que através desse vídeo o Senhor possa abençoar muitas pessoas, meu Pai. Nos dá a graça nessa manhã, pois nós confiamos em Ti. No nome de Jesus. Que assim seja. Vou começar o texto aqui para nós entendermos que segredo era esse que chamava tanta atenção. Por que Deus amava tanto Davi? Não é isso? Vamos lá, diz aqui o texto. Pega a tua Bíblia aí e procure o livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 21. Procure aí, 1 Crônicas, capítulo 21. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Procurei 1 Crônicas 21, a partir do versículo 1. Pronto. Aí você pode participar também, né? Fazendo seus comentários. Também você pode compartilhar. Não é isso? Vamos lá. 1 Crônicas 21, versículo 1. Diz assim a palavra. A partir do versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 4. Preste atenção aí. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel, desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isto, meu senhor? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Pronto, então o princípio dessa mensagem é exatamente isso aqui. Davi, ele vai contar o seu exército, né? Ele queria saber quantos soldados ele tinha. E é interessante que antes Davi ele não pensava dessa forma. Até mesmo Deus falou, né? Que Israel precisava, não era confiar em exércitos, não era confiar em soldados simplesmente, era confiar no Senhor. Porque se o Senhor tivesse à frente, né? Eles seriam pessoas vitoriosas. E interessante que o próprio Davi ele escreveu no Salmos 20, no versículo 7. Olha como é interessante o que ele escreveu. Diz assim: Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Os carros que ele diz aqui não são carros como os dias de hoje, né? São carros de guerra, né? São carros de guerra, são aqueles usados naquelas batalhas, né? Então, ele antes, né? Antes ele dizia, olha, uns confiam em carros, a gente não, a gente confia em Deus. Nós confiamos em Deus porque Deus é que está à frente. Eu também, você também. Nós devemos confiar em Deus, né? É óbvio que nós temos que ter
aquilo que a gente precisa no dia a dia. Deus, ele ele não proíbe isso, que você tenha algo, né? Que você lute por algo. Não é proibido na Bíblia. O que Deus, ele não se agrada é o exagero. Compreendeu? O que Deus não se agrada é você exagerar. Pronto, mas você ter algo, né? Não, a Bíblia não é contra você ter algo, você buscar algo para você e para a sua família, tá bom? Buscar uma faculdade, você que quer ter o teu próprio carro, quer ter a tua casa. Olha, Deus, ele até aprova isso aí, tá bom? Mas contanto, entenda bem, contanto que você tenha ele acima disso aí, tá bom? Que ele seja o mais importante na tua vida. É isso que ele quer. Então, Davi anteriormente, ele dizia, olha, os outros exércitos, os outros países, os outros reis, eles confiam em carros. Os outros povos, né? As outras nações confiam nos seus exércitos, nos seus carros de guerra. A gente não, a gente de Israel, nós confiamos no Senhor. E foi com o Senhor que Davi teve muitas vitórias, né? A mais importante vitória que Davi teve, nós sabemos que foi contra o Golias, não é isso? Ele era apenas um jovem e ele venceu o Golias com a força do Senhor. Nós sabemos que foi apenas com uma funda. Ele não tinha espada, nem tampouco lanças para vencer Golias, mas ele venceu. Pronto. Então até ali, Davi confiava em Deus. Pronto. Mas aí, aqui, ele já muda. Ele já pensa em contar o seu exército, quantos soldados ele tinha. E o Joabe, que era o comandante do exército, trabalhava ao lado de Davi, ele já compreendeu isso aí. Não, Davi, não vamos fazer isso não. Olha, Deus que nos deu a vitória, Davi, por favor. Aí Davi, não, vamos fazer isso aí, eu quero saber. Pronto, então a própria Bíblia diz, né? A palavra do rei prevaleceu. Pronto, Davi era o rei. Então o Joabe começou a contar o exército. Isso aí desagradou a Deus. Deus ficou muito ofendido com isso, né? E aí Davi, ele teve que escolher. O profeta veio até ele, né? E nessa brincadeirinha, né? Morreram 70 mil homens. 70 mil soldados de Israel morreram de uma peste. E Davi poderia até contar o seu exército, mas agora teria 70 mil soldados a menos. E aí ele entendeu. Pronto, é daqui que vamos partir essa reflexão de hoje, né? Essa ministração, esse estudo de hoje. O segredo de Davi. Em primeiro lugar, Davi era um ser humano comum, que tinha erros, tá bom? A Bíblia, ela de maneira nenhuma quer de alguma forma deixar de mostrar os erros de Davi ou de qualquer um, tá bom? Todos tinham erros, inclusive Davi. Davi também tinha erros. Mas qual era a virtude dele? Até ali ele não estava compreendendo o que estava acontecendo. A paz do Senhor, Adalto aí, bom dia. Pronto, já tem uma pessoa aqui junto com a gente, né? Daqui a pouco vai chegar mais pessoas. Então, ele, né? Até ali não estava compreendendo o que estava acontecendo. Até o Joabe compreendeu, mas ele não compreendeu. Mas aí veio o profeta até ele e falou para ele, ó, Davi, aconteceu isso, isso e isso, você está errado nesse ponto aqui. E aí morreram 70 mil homens. E qual era então o segredo de Davi? Primeiro, vamos pelo menos ter 2 segredos. Você pode até anotar aí. O primeiro segredo de Davi: assumiu a sua culpa. Não colocou a responsabilidade nos outros. É o que nós vamos aprender isso aí. Em primeiro lugar, quando ele viu a coisa acontecendo, o prejuízo que ele teve no seu próprio exército de pessoas mortas, 70 mil pessoas mortas, a primeira coisa, ele não colocou a culpa em ninguém, ele colocou a culpa nele mesmo. Ó. Diz aqui, 1 Crônicas 21, a partir do versículo 7. Ó. E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Por isso feriu a Israel, né? 70 mil pessoas, soldados. Então disse Davi a Deus:
gravemente pequei em fazer esse negócio, porém agora ser servido, tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então a primeira coisa é que ele entendeu que o erro foi dele. Ele não colocou a culpa na esposa dele, ou colocou a culpa talvez no Joabe. Não, o erro foi dele. Então a primeira coisa que nós temos que entender, né? Quando nós temos a consciência de que estamos errados, nós temos que assumir a nossa culpa. Esse era um dos segredos de Davi. Mas aí é que está. Pronto, você já assumiu a tua culpa. Você sabe que está errado. Mas não pode ficar só aí. Você tem que remediar isso aí. Você tem que fazer alguma coisa. Não adianta só você saber, vamos dizer assim, que, olha pastor, eu já sei que é Jesus que salva. Eu já sei que é Ele, olha, eu tenho que estar na igreja. Tudo bem. Muitas pessoas já sabem disso, até você mesmo. Mas você já fez? Você já foi buscar o Senhor? Já se reconciliou com o Senhor? Também tem isso, né? Então a primeira coisa que Davi fez foi reconhecer o seu erro. E a segunda coisa, o que ele fez? Aqui, capítulo ainda de primeiro livro de Crônicas 21, versículo 8. Segundo, pediu perdão ao Senhor. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer esse negócio, porém agora ser servido, tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Então, qual foi o segundo segredo de Davi? Vamos dizer assim, ele pediu perdão ao Senhor. Em primeiro lugar, reconheceu o seu erro, né? Para mudar. Não adianta você reconhecer o seu erro e continuar errando. Não. Ele tinha que remediar. Ele sabia disso. Então a primeira coisa, reconheceu o erro, não colocou a culpa em ninguém. E segundo, pediu perdão ao Senhor. É óbvio, né? Você vai ler o resto do livro, né? Lá do primeiro livro de Crônicas. Você vai saber o que aconteceu. Deus mudou aquela história, né? Com o sacrifício que Davi fez. Mas ele teve que passar por esse processo. Em primeiro lugar, reconhecer o seu erro, como estamos falando, e depois pedir perdão ao Senhor. Então, esse era a maior virtude de Davi: reconhecer o seu erro e mudar. Isso aí faz muita diferença nas nossas vidas. Muitas vezes nós reconhecemos o erro dos outros. Muitas vezes é mais fácil você olhar a roupa do outro. Como é que aquela pessoa está se vestindo, se ela usa brinco, se ela usa batom, não sei o quê. Olhe para você mesmo. Procure primeiro em você. A Bíblia diz, eu vou ler aqui o texto em Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo agora, o 3, que Jesus diz, e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Compreendeu? Então muitas vezes é fácil você buscar erro nos outros. É fácil você encontrar algum mal em outras pessoas, né? No vizinho, no filho do vizinho. Mas você tem que buscar em você mesmo. E quando você nota esse erro, aí você busca mudar. É como Davi, ele fez. Então a pergunta que eu faço é essa para você: como você reage quando você está diante de um erro que você cometeu? Quando a tua própria consciência mostra a você que você errou, como é que você reage? Óbvio, né? Que nós aprendemos nessa manhã que nós devemos fazer como Davi fez. Se estamos errados, temos que, em primeiro lugar, reconhecer o nosso erro, não colocar a culpa no outro, e depois buscar ao Senhor o perdão dos pecados, para poder sermos redimidos, né? O apóstolo João, na sua primeira carta, no versículos 8 e 9, ele diz assim,
Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, é isso que você deve fazer. Se tem algo que você fez ou deixou de fazer contra alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que você errou. Se você errou, você vai tentar, não é tentar não, você vai ter que ir até aquela pessoa, pedir perdão tanto a ela como a Deus. Agora, não pode ficar só nisso também. Você tem que mudar a tua atitude. Você tem que deixar, né, aquilo que está errado para buscar fazer aquilo que é correto. Esse que era o segredo de Davi. Davi, antes dizia, olha, uns confiam em carros, nós confiamos em Deus. Eu também confio em Deus e você também. Mas, em muitas vezes, a gente faz como Davi, ele fez, né? A gente coloca os pés pelas mãos. Mas, o que temos que fazer? Se errarmos, e qualquer pessoa erra, né? Ninguém está livre de erros. A Bíblia já nos ensina isso. É tanto que o próprio Davi, a Bíblia não quer encobrir os erros de Davi, de maneira nenhuma. Quer mostrar que Davi era um ser humano que também tinha erros. Mas a virtude dele qual era? Reconhecer os seus erros e pedir perdão ao Senhor. E depois reparar aquilo que estava errado. Tá bom então? Então fica essa questão, né? Fica essa pergunta para você. Como você reage quando você está diante de um erro que você mesmo cometeu? Você bota a culpa nos outros? Não deve fazer isso não. Reconheça que está errado, peça perdão e busque a mudança, tá bom? Que Deus, Ele vai te ajudar. Vamos orar então? Fecha teus olhos. Senhor, nos abençoa aquilo que nós aprendemos nessa manhã, meu Deus, que temos que buscar do Senhor, mudar as nossas atitudes. E quando, meu Pai, compreendermos o nosso erro, quando o próprio Espírito Santo falar ao nosso coração que erramos, devemos reconhecer isso, meu Deus. Repararmos o erro, pedirmos perdão ao Senhor, e o Senhor, Ele vai nos ajudar em tudo isso, meu Pai. Então, nos abençoa a cada pessoa que está conosco agora, pessoas que vão ouvir durante essa semana, e que cada um, meu Pai, possa fazer como Davi fez, reconhecer os seus próprios erros e mudar de atitude. Desde já te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus, e que assim seja. Amém? Então nós estamos finalizando mais um vídeo, né? Mais uma live, e segunda-feira pela manhã nós vamos ter mais uma reflexão aqui ao vivo pelo Facebook, tá bom? Um abraço então, Deus te abençoe.